Oiê, vamos falar de URGS? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e a mais uma explicação. E hoje, falando mais sobre a redação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, então falando especificamente da redação que eles têm como um dos pedidos do vestibular específico, a gente vai analisar aqui 3 exemplos de parágrafos de conclusão para você poder saber como que você termina a redação da URGS. Uma das coisas para chamar a atenção é o fato de que a redação da URGS ela tem 50 linhas no máximo, só que ela tem uns 3/4 de tamanho da redação do Enem, então a linha é um pouquinho menor, por isso que tem 50 linhas. Então caso você veja que do lado está aparecendo as linhas 45, 46, 47, você não precisa ficar assustado, tem mais espaço mesmo na redação da URGS. Poderia ser um aviso, né, para os outros vestibulares de deixar mais linha para a pessoa escrever, né, deixar 30 linhas fica muito apertado. O outro fator é que eu trouxe aqui 3 exemplos pensando mais ou menos nisso. Uma conclusão que seria possível pensando nos outros moldes de outros vestibulares, como por exemplo a gente tem FUVEST, o VUNESP, o RJ, pensando também numa conclusão que talvez não seria possível nos outros moldes, então talvez seria uma surpresa você pensar que você poderia fazer esse tipo de conclusão, e uma que é uma pessoal minha que eu gostei, e pensando também que nesses 3 tipos de conclusão, o meu critério foi de que a redação estivesse entre as notas 20 e 25, ou seja, próximo da nota máxima da redação da URGS, que é 25. A intenção daqui é inspirar vocês e saber exemplos de redação que tem essas notas. Outra coisa é que a nota ela não é composta apenas de parágrafos, tem todo um texto que precisa ser construído. Então, para isso, é legal também vocês conferirem a cartilha que existe dentro do pessoal que faz todo esse processo e toda essa disponibilidade para que a gente tenha esse material também, que é o pessoal do Desempenhos Médios, que está aqui embaixo do vídeo o link para você poder conseguir conferir também o drive deles com outras planilhas, que tem de outras cartilhas, tanto de outros vestibulares, de outras regiões, tem tanto de universidade pública e universidade particular. Então é uma coisa bem legal que eles fazem, e também falar que é de lá que tem essa cartilha para vocês poderem também conseguir estudar. Essa redação recebeu a nota de 29.375 e tem como título O Fim de uma Era, Acaba a Semana de Arte Moderna. O escritor Mário de Andrade uma vez disse que os erros do passado são para permanecer no passado. Em contrariedade à realidade de exclusão musical muito bem exposta por Leonardo Lixotti, gerada por uma estigmatização social, permite a perpetuação dos erros passados brasileiros. Com esse panorama em vista, essa falta de educação garante que, erroneamente, sejam desfeitos todos os avanços trazidos pela Semana de Arte Moderna. Ao longo de toda essa redação, ela faz um apontamento importante que a tese dela é falar que o grande problema desse tema, que é o que se fala do tema da URGS de 2020, Críticas a Que Tiro Foi Esse e outras canções levantam a questão: a música brasileira está pior? Tem como base a leitura de um artigo publicado no jornal O Globo falando sobre a situação de que se as músicas estão piores ou não. E a tese apresentada por ele é de que o escritor ele falha no papel de que existe uma falta de uma educação mais abrangente que existe nesse quadro. Então, o que vai acontecer nessa redação? Ele discute sobre a questão da educação mais abrangente, podendo mostrar que existem outros tipos musicais, além do fato de uma estigmatização social. Então existe um preconceito de que aquilo é música e essa outra parte não é música. Então sempre colocando a parte mais alta, então a classe mais alta da sociedade, como ela que sabe o que é música boa. E nisso, a gente percebe que a conclusão, ela faz a apresentação de um repertório que é ligado na introdução com a parte da Semana de Arte Moderna, que é o escritor Mário de Andrade, porém, eu vou falar aqui uma coisa pessoal que ela vai ser negada. O que eu quero dizer? Eu diria que esse repertório do Mário de Andrade seria melhor apresentado se, na introdução no desenvolvimento, fosse falado mais do Mário de Andrade, em vez de que ele aparecesse exclusivamente no parágrafo de conclusão. O parágrafo de conclusão é para fechar. Novas informações serem apresentadas não contribui tanto com o processo argumentativo. Porém, a gente precisa lembrar, essa redação é de uma pessoa que tirou sua nota alta, então nota 20 é uma nota alta, e agora está fazendo seu curso de medicina. Então assim, é uma pessoalidade minha, porém aqui é uma prova cabal, é uma prova factível de que, bom, você pode fazer isso, basta que faça sentido. Então a gente percebe que faz sentido o repertório aparecer do jeito que ele aparece, não é um repertório jogado, e sim construído, falando de como esse erro perpetua-se, né, da posicionamento do jornalista em relação ao tema.
Essa redação recebeu a nota de 22,500 e tem como título Intrínseco ao Homem. Sendo assim, a música brasileira não está piorando, tendo em vista que as críticas são semelhantes às enfrentadas em momentos passados e as preferências populacionais alteram-se constantemente, moldando os ritmos das canções e da própria cultura. Desde o início dos tempos, a produção artística foi marca do homem e é preciso entendê-la e aceitá-la como algo subjetivo, nem bom nem ruim, mas próprio da humanidade, intrínseco ao ser humano. O que vai ser trabalhado ao longo do texto, que não é só o parágrafo de conclusão, é a parte da discussão de como é natural que exista realmente esse enfrentamento falando que a música está pior. Porém, o retorno de seu posicionamento do tema faz com que essa conclusão ela seja muito boa. Então, retomando as palavras do tema, retomando o posicionamento e o que foi trabalhado ao longo do texto. Então, ele falando tanto da parte de que existe esse vanguardismo que sempre vai contra a questão de se gostar de um estilo musical, além de o fato de que o retorno ao título é muito bom. Então ele faz com que o título ele faça sentido, não só por ele estar no final, mas também de que ele conversa com o texto. Um bom título, ele sempre faz isso. Ele fala o suficiente para que você já saiba sobre o que o texto vai ser sobre, mas não tanto a ponto de que ele serviria em qualquer tipo de texto. Lendo todo esse texto, a gente vê que tem a discussão sobre a música ser uma representação dos sentimentos do ser humano e que faz parte existir a música e que não importa se ela é boa ou se ela é ruim, mas ela é uma coisa do ser humano. Voltando então à parte do título. Esse texto recebeu a nota de 21,6666 e tem como título E você? Como usará os ventos de mudança? Por fim, para mim, a música brasileira não está pior. Contudo, ela encontra-se em processo de adaptação, buscando dar voz à população como um todo. Ademais, é pertinente lembrarmos de Érico Veríssimo. O autor salienta que, diante dos ventos de mudança, algumas pessoas constroem barreiras, enquanto outras levantam um moinho de ventos. A partir disso, é possível perceber que a opção é nossa quanto à forma com que lidamos com essa alteração na música brasileira. Se vamos construir barreiras, as quais excluirão ainda mais os apreciadores de gêneros distintos, ou se adaptaremos pelos respeitos a todos os gostos musicais e a todos os ritmos de a todas as formas de expressão. A decisão é individual, o efeito é coletivo. Então, mais uma vez aqui encontro então uma redação que tem um repertório que é só colocado na conclusão. Lembrando que, mais uma vez, isso é uma parte pessoal, então eu tô falando de alguma coisa que eu não acho legal, mas assim, né, quem que sou eu pra ficar falando alguma coisa, porque essa pessoa também está fazendo medicina, tem uma boa redação, tem aqui um exemplo, mas eu tô querendo mostrar pra vocês que é uma situação possível. Mas o que eu quero mais destacar, que é a parte que eu gosto, é a colocação da primeira pessoa, do plural e do singular. Isso não é muito comum nas outras redações, então principalmente na redação Enem, você tem um medo muito grande de colocar na primeira pessoa, então falar eu, falar nós. Então é interessante perceber que existe essa possibilidade dessa linguagem de você colocar, então você afirmar alguma coisa, você constatar alguma coisa. Mas sempre se lembre, uma coisa é a questão da opinião, outra coisa é a questão da argumentação. Você pode trazer uma argumentação com primeira pessoa, basta com que você tenha uma linha lógica estruturada. Então você apresenta um posicionamento, você explica esse posicionamento e por fim você faz uma conclusão em relação a ele. Não basta você simplesmente dizer que esse é seu ponto de vista e acabou. Você tem que trazer os exemplos, conectar os exemplos de por que faz com que ele pense nesse seu ponto de vista. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e que vocês tenham gostado também. Inclusive, ficou com alguma outra dúvida? Vocês querem ver outros exemplos de conclusão, outros exemplos de introdução, saber dos temas da URGS ou de outro vestibular? Escreve aqui nos comentários para eu saber, por gentileza. O vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!